Eu não acredito muito na pauta consumo zero, porque a finalidade do governo Bolsonaro é realmente destruir a economia dentro do Brasil para garantir um Brasil subserviente aos Estados Unidos e a Israel. O governo Bolsonaro é incompetente, por isso não gera empregos? Não. O governo Bolsonaro não gera empregos porque a intenção é manter o desemprego alto para, com isso, conseguir funcionários com baixo preço. Essa é a política do Bolsonaro. A política do Bolsonaro é manter o desemprego alto, manter a indústria brasileira reduzida. Por quê? Desemprego alto, o que sobrou da indústria brasileira vai ter funcionários bem baratinhos. Desemprego alto, a produção de petróleo de fora vai ter funcionários bem baratinhos. Desemprego alto, ruralistas vão ter escravos com maior facilidade. E, por outro lado, a indústria brasileira dizimada, ela proporciona aí uma possibilidade da indústria de Israel e dos Estados Unidos vender para os antigos clientes do Brasil. Então eu não vejo o Bolsonaro como incompetente que não consegue gerar empregos. Eu vejo o Bolsonaro pertencente a um grupo político que quer manter o desemprego alto. Por isso que eu falo, a gente precisa parar de imaginar que eles são de tudo incompetentes. Não, eles estão fazendo uma pauta diferente daquela que a gente gostaria que fosse a pauta do Brasil. Lógico, o posicionamento nosso é que o Brasil estivesse gerando empregos, indústria bombando, isso é o nosso posicionamento. Mas, na verdade, o Bolsonaro não está lá para isso, ele está lá para manter o desemprego. Por que eu falei tudo isso a respeito dessa questão do consumo zero? Eu não acredito nessa pauta do consumo zero, porque a finalidade do Bolsonaro não é produção, não é o Brasil bombando, é o Brasil ferrado. Né? Então eu não acredito nisso por isso. Mas a pauta de consumo zero, Neto, é porque você não entendeu, nem foi o Léo Atucci apoia essa pauta, mas o rapaz que criou essa campanha, o ponto de vista dele do consumo zero é outro. É você não consumir coisas que você não precisa. Então você não vai deixar de viver, não vai deixar de comer e tal. Mas vamos imaginar o seguinte, você tem vontade de comprar um carro. Você não vai comprar esse carro agora porque, por enquanto, a gente está mantendo o consumo zero por Lula livre. Vai comprar, obviamente, quando o Lula for liberto. Essa é a ideia. Ah, mas você não vai comprar arroz? Não, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é, olha, você está querendo trocar de fogão. Só para o desaforo, você espera o Lula ser liberto para você trocar de fogão. Tem várias implicações econômicas que precisam ser levadas em conta. Se você produz, poupa e não usa o dinheiro, alguém vai usar o dinheiro seu. Isso é básico, gente. Olha, não há a menor possibilidade. A poupança é uma coisa virtual. É outra coisa que eu acho muito engraçado, que o eleitor do Bolsonaro não consegue perceber isso, né? O economista de Facebook, eleitor do Bolsonaro, ele acha que o dinheiro, ele realmente é a riqueza. Ele não pensa que o dinheiro representa a riqueza. E tem uma conta na economia que ela é básica. Toda poupança, ela tem que ser consumida por alguém. Então, se as casas, né, se os trabalhadores estão poupando, a indústria tem que investir aquele dinheiro. Por quê? Porque o trabalho foi prestado. Você não consegue acumular o trabalho. Você pode até acumular riqueza. Então, se você está acumulando riqueza, então alguém trabalhou e produziu aquela riqueza, você trocou trabalho por trabalho. Mas você tem que trocar o trabalho por alguma coisa. Você não pode simplesmente achar que você vai acumular o trabalho em cédulas. Você até pode fazer isso, mas alguém tem que consumir aquilo. Por quê, gente? Basicamente, vamos imaginar que dentro de uma sociedade, todas as pessoas decidam simplesmente poupar. Se está todo mundo poupando, a produção não vai ter destino. Aquela produção vai ficar ali parada, ninguém vai comprar nada. Então, colapso. Então, basicamente, o investimento da sociedade é igual à poupança daquela sociedade. Então, trabalhadores poupam, a indústria, o comércio, seja lá o que for, investe. Então, essa questão aí do consumo zero, ela tem esse entrave econômico, porque se todas as famílias simplesmente começassem a guardar o dinheiro no banco para fazer o consumo zero, o dinheiro em excesso no banco ia automaticamente criar uma viabilidade para que as empresas que antes estavam com dinheiro, né, caro, o dinheiro que antes estava mais caro, agora vai ficar mais barato, então uma coisa vai compensando outra. Isso é essa tendência aí de equilíbrio da economia, que obviamente quem é dos austríacos acha que a economia nunca entra em equilíbrio, mas mesmo que não entre em equilíbrio, essa perseguição pelo equilíbrio acaba neutralizando essa questão aí do consumo zero. Eu não acredito nessa questão do consumo zero. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa boicotar a produção.
Quando você boicota o consumo, você se boicota. Quando você boicota a produção, você boicota quem depende de você. Então é uma greve, é uma parada até que o Lula seja liberto, todo o serviço público, por exemplo, parando, isso eu acredito. Mas eu jamais deslegitimaria o consumo zero. Eu acho que o consumo zero tem pessoas que acreditam e eu não sou, sob hipótese alguma, o dono da verdade. É uma questão de crença, tá, Neto? A crença que eu tenho é que isso não vai resolver. A crença que eu tenho é que o Bolsonaro está aqui para sacrificar a população e o consumo zero vai simplesmente ajudar o Bolsonaro a sacrificar essa população. Então, eu não acredito, mas não posso deslegitimar quem acredita. E mais, o fato de eu acreditar não significa que eu estou certo, não. Tá? Porque a pessoa que criou essa ideia, ele é mestre em economia, é uma pessoa fantástica e ele teve essa ideia aí.